A gente vai falar uma história que acho que todo mundo conhece muito bem, provavelmente. Eu lembro que, quando eu era pequena, eu tinha 2 livrinhos de uma série. Era um livrinho bem fininho de brochura, assim, e meu sonho é achar esse livrinho de novo. Que eu tinha da Viúva de Sarepta e tinha de Marta e Maria. E eu, não sei as mulheres aqui, mas eu sou filha de uma mulher muito organizada. Né? Só que vocês me entendem. E eu sou a filha do meio de 3 mulheres. Então, quando eu li a história de Marta e Maria, eu ficava chocada que Marta estava tomando uma bronca naquele momento. Eu ficava, gente, ela está lá trabalhando, servindo ao Senhor, a irmã dela está sentada e quem toma bronca é ela. Aquilo não fazia sentido nenhum na minha cabeça de criança. Com o irmão, principalmente, né? A gente fala assim, oxe, como é que aquilo faz sentido? Mas, graças a Deus, a gente cresce e amadurece, né? Então, vamos ler esse texto comigo. Tá lá eu vou ler todas na NVT, tá bom? Lucas 10, Nossa Senhora. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38, diz assim. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Bom, tem muita coisa aqui para a gente aprender, né, sobre esse texto, mas eu gostaria que a gente primeiro se colocasse nessa cena, amém? Pensa aí, você, uma mulher, um homem que trabalha dia a dia, filhos, tal, de repente, chega 13 caras na sua casa. Você vai hospedar esses 13 homens na sua casa. Hoje a gente tem iFood, né? A gente tem uma comidinha congelada, a gente tem alguma coisa que a gente dá um jeito. Imagina naquela época, irmão. 13 homens, eles andavam muito. Imagina quanto esses caras não comiam. Chegam pelo menos 13 homens na sua casa, você vai hospedar todos eles. Dá para entender um pouco por que Marta estava agitada, não é? Irmão, se você chegar na minha casa hoje para comer uma coisa, talvez eu fique um pouquinho Marta. Agitada, deixa eu dar uma organizada aqui, né? Não é verdade? Mas aí, olha só, que interessante. Quando a gente olha para os textos em que Marta e Maria aparecem, nos 3 momentos que elas aparecem juntas, né? E não parece que o que Marta estava fazendo ali foi um caso isolado. Tipo assim, chegou todo mundo de supetão na minha casa, eu preciso dar uma organizada. Porque nos 3 momentos em que Marta é citada na Bíblia, ela está agitada. Olha só, eu vou ler para vocês. Primeiro em Lucas 10, 40, diz assim, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Foi o que a gente leu. João 11, 20, que foi quando Lázaro morreu. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta tão agitada que ela nem esperou Jesus chegar, ela já foi correndo atrás dele. E a próxima, João 12, 2, prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Então, olha só, os 3 textos em que cita Marta, nos 3, ela está fazendo alguma coisa. Ela está agitada, ela está aqui, preciso resolver. Vamos lá, o que tem para fazer? Ou seja, isso é uma característica dela. Não é que foi um susto, ela precisou resolver um BO, e aí um dia isso aconteceu. Ela era assim. Ela estava sempre assim, inquieta. Mas, quando a gente olha para Maria, olha a diferença, gente.
os mesmos textos, mais ou menos, tá bom? Lucas 10, só que o 39, fala assim, que é o que a gente leu primeiro. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. João 11, 31, 32, que é a morte de Lázaro. Quando as pessoas estavam na casa, viram Maria sair apressadamente. Imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 12, 3, que é o mesmo em que Marta estava servindo. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Olha só, gente, a diferença de Marta e Maria. Enquanto Marta estava constantemente agitada, procurando algo para fazer, nos 3 textos em que cita Maria, nos 3, ela está aos pés de Jesus. Os 3 textos. Em um, ela está ali para aprender de Jesus, ouvindo. No segundo, ela busca nele o quê? Consolo. Foi quando o irmão dela morreu. Ela foi e se prostrou. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o terceiro, ela vai... É um ato de gratidão ao Senhor, de tudo que Jesus era. E ela unge ele com um perfume caro e seca com os próprios cabelos. Não é interessante que quando a gente olha para Marta e tudo que ela estava fazendo, e quando Jesus corrige ela, aqui em cima, deixa eu voltar. Ele fala: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Ele não está corrigindo o que ela está fazendo, mas como ela está fazendo. Até porque todo mundo precisava comer, não é? Ela estava recebendo eles na casa dela. Fala que a casa era de Marta. Era a responsabilidade dela. Mas o que Jesus corrige não é porque ela está fazendo, mas é como ela está fazendo. Ele fala: você se preocupa, olha a cabecinha. Você está inquieta com todos esses detalhes. Sabe gente que se preocupa demais, agitada demais, nunca está bom, sempre tem uma coisinha, não, mas tem que ter uma coisinha a mais. Marta, detalhes. Nunca está bom o suficiente. E às vezes a gente, em nome do perfeccionismo, não é para Jesus, eu tenho que fazer o meu melhor. Calma, a gente perde o privilégio que é estar aos pés dele, por detalhes, coisas que passam, coisas pequenas. Vamos continuar. E também, outra coisa que a gente, nos 3 textos, vê, Maria aos pés de Jesus, pode parecer, né, que, então, o que Jesus quer de nós é que a gente fique só sentado orando, só um momento de adoração aqui na igreja, a gente não faça mais nada da nossa vida. Não, muito pelo contrário. Afinal, vários textos na palavra mostram que a gente deve servir ao Senhor, com toda a nossa força, com tudo que a gente tem. Mas existe a forma correta de servi-lo. E existe o primeiro posicionamento, que é... Você vê, as 2 queriam servir ao Senhor, não é? As 2 amavam ao Senhor, e o Senhor amava as 2. A palavra fala que eles eram amigos. Cada uma estava entregando ali o que elas achavam que era melhor. Só que qual que foi elogiada? A que se entregou por inteiro. Não aquela que só queria entregar o que ela fazia de melhor, mas aquela que entregou o coração completo dela para Jesus. O nosso serviço não pode substituir o que é mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente faz demais, a gente faz o tempo todo, a gente está agitado, preocupado com os detalhes. Quando o relacionamento está lá longe. O nosso serviço, irmão, não pode custar a nossa paz. O nosso serviço não pode custar o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, daquelas pessoas que estão perto da gente. Lá em Provérbios 17:1 diz assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Eu não sei você, mas comer pão seco não é muito gostoso, né? Fala sério. Você fala assim: o que tem para comer a janta hoje? Só tem pão, vixe. Nem uma manteiguinha para fazer uma chapa. Mas é melhor comer um pão seco em paz do
do que um banquete maravilhoso que custou a paz da casa inteira para ser preparado. Uma igreja linda, arrumada, mas está todo mundo estressado. O que adianta, irmão? O nosso serviço não pode custar a nossa paz, o nosso serviço não pode custar o nosso relacionamento, com Deus principalmente, mas também com as pessoas. Amém? E não é interessante que Marta vai cobrar, Marta ela não cobra Maria, né? Ela não chega e fala, ô menina, você não está vendo aqui que eu estou trabalhando? Bora me ajudar. Não, ela fala com quem? Ela fala com Jesus. Ela fala, Jesus, você não está vendo? Eu estou aqui me matando de trabalhar e a minha irmã está sentada. Não parece a gente, criança, quando vai falar com a mãe? E aí você fala assim, ai mãe, não sei o que, não sei o que. Aí a mãe vai e briga, aí você fica. Era isso que Marta queria, que Jesus ficasse do lado dela e ela ficasse, vai trabalhar para mim agora. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Eu anotei uma frase do Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, Marta quis bater em Maria com as mãos de Jesus. Ela queria que Jesus ficasse do lado dela. E o tapa que ela queria dar, ela queria que Jesus desse. Vai lá, Jesus, faz por mim. Só que, graças a Deus, Jesus é muito sábio, amém? Ele entendeu o momento. E eu creio que, quando ele corrigiu Marta ali, eu creio que Jesus não foi ríspido, bravo, irritado. Eu acho que esse Marta, Marta, que Jesus fala, é tipo aquele, Marta, Marta, você está inquieta demais. Você está ansiosa demais. É uma exortação. A palavra fala que o Senhor exorta que Ele ama. Às vezes é isso que a gente está precisando ouvir do Senhor. Marta, Marta, você está inquieta demais. E a pessoa ansiosa, a pessoa agitada, assim como Marta, que está sempre preocupada com detalhes, quer fazer tudo que justifica como se estivesse fazendo o melhor. Você já percebeu que são pessoas que elas acham que todo mundo tem que ser igual a elas? A pessoa está agitada, ela está ansiosa, e se o outro não está, ela acha que ela é melhor. Porque ninguém serve tanto quanto ela. Porque ninguém faz tanto quanto ela. Olha só como eu sou maravilhosa, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ansiosa. Perdendo a melhor parte. Perdendo o benefício de poder usufruir. De relacionamento com o Senhor. A troco do quê? De um momento. Às vezes esses momentos que às vezes a nossa casa, a nossa família, que a gente perde a paz fazendo coisas, ou aqui na igreja, colocando coisas à frente do nosso relacionamento com o Senhor. E é um momento passageiro. Às vezes a gente nem lembra mais. E a gente trocou um momento eterno do relacionamento com o nosso Pai, que vai durar a eternidade por isso. Por momentos de estresse a troco de nada. A troco do nosso próprio ego, às vezes amaciado de falar, ai, foi eu que fiz. O nosso serviço para Jesus não pode justificar a ausência da nossa intimidade com Ele. Amém? Não é porque a gente serve muito, porque a gente está muito na escala, que a gente faz muita coisa, que está tudo bem. Isso é uma coisa que todo mundo que serve, acho que a maioria daqui serve na igreja, não é? E é uma coisa que a gente fala praticamente em toda reunião de staff, que se a gente não pode congregar, irmão, é melhor que a gente não sirva. Porque o congregar, que é só uma unha perto de tudo que é o nosso relacionamento com Deus. Congregar é o mais importante. Porque o seu relacionamento com Deus tem que ser acima do que o seu trabalho para Ele. Ele diz, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas uma coisa é necessária. E sabe, às vezes a gente está tão... É muito louco a gente pensar que a gente às vezes trabalha para o Senhor e está distante dEle. E parece até mentira, a gente fala assim, nossa, mas não faz sentido trabalhar para Deus e estar distante dEle. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a nossa geração hoje, a gente trabalha. Os nossos filhos vão para a creche muito mais cedo.
E é sempre uma justificativa que a gente se dá, que é, não, eu tenho que dar para o meu filho o que eu não tive. Não é? Não, mas meu filho precisa disso. Eu tenho que fazer isso com o meu filho. Tal, e trabalha, e trabalha, e trabalha. Fala, por que você trabalha tanto? Não, é pela minha família. É porque eu amo a minha família. E que tempo que você tem com eles? Que relacionamento você tem com a sua família? Vale a pena gastar sua vida trabalhando em nome da família, senão você não tem relacionamento com a sua família? É a mesma coisa para o Senhor. A gente fala que está servindo muito ao Senhor, trabalhando muito para o Senhor. Olha, e às vezes, até trabalhos seculares, né? Que às vezes é o seu chamado, de fato. Né? Nós cremos que pessoas foram chamadas para determinadas áreas específicas da sociedade. E você fala, não, estou fazendo isso pelo Senhor, estou fazendo aquilo para o Senhor. Mas e o momento de intimidade com o Senhor de fato? Cadê? Como se o pelo que você foi chamado estivesse na frente do nosso primeiro chamado, que é filho de Deus. Antes das nossas atribuições, irmãos, nós somos filhos. E nós só podemos fazer o que a gente faz porque nós somos filhos. Antes de tudo, nós somos filhos. Quando a gente olha para Jesus, quando você lembra lá de Jesus sendo batizado por João Batista, Jesus não tinha feito milagre nenhum. Ali foi o início do ministério de Jesus, né? Ele foi primeiro batizado. E assim que ele é batizado, o que o Senhor fala para ele? Aí está meu filho amado. O Senhor não falou para Jesus, aí está meu filho amado lá na cruz. Depois de tudo que Jesus fez, morreu por nós, de tudo que Ele nos amou, todos os milagres que Ele fez, curou leprosos, cegos voltaram a ver, ressuscitou Lázaro, um monte de coisa. Mas sabe por que Ele fez tudo isso? Porque Ele tinha consciência de que Ele era filho amado antes de tudo. A gente só faz o que a gente faz, irmão. Porque a gente é. A gente não faz para ser. A gente não trabalha na igreja para ser aceito por Deus, ser amado por Deus. Não, a gente faz porque a gente é amado. A gente canta na igreja, adora ao Senhor, porque a gente sabe, nossa, Ele me ama. Ele cuida de mim. Eu sou a herança dEle. E é por isso que é fácil servir. Só que se a gente troca, inverte as coisas, fica pesado, fica difícil. Você fala, ai, mas eu servo tanto, 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 e as coisas não acontecem. Marta, focada nos detalhes, focada em tudo que tem que fazer, não descansa a mente. Você já viu gente assim? Às vezes muitas vezes eu já fiquei assim. Sabe, vai dormir, está cansado e não consegue dormir. Quem já? Às vezes eu ponho um podcast para ouvir. Aí eu durmo em 5 minutos, porque eu estou ouvindo alguém falar outra coisa, eu não fico pensando em nada. Faz sentido, gente? Não faz sentido. A gente precisa quietar nossa mente. Às vezes a gente não está fazendo nada, mas a gente está acelerado, faz parte da nossa geração. A gente parece que tem que estar performance, tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, tem que gerar resultado. É comparação o tempo todo, mídia social, fulano faz isso, ele tem minha idade, ele já faz isso, isso e isso. Parece que a gente está sempre para trás. E a gente tem que sempre conquistar alguma coisa. Quando, na verdade, a gente tem que se aquietar e falar, eu sou o quê? Eu sou filha de Deus. Eu sou amada. Esse é o mais importante. A palavra fala, busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não é busca as outras coisas e aí você alcança o reino de Deus. A gente precisa ajustar a ordem. Sabe, até o Hernandes, ele falou uma frase muito bom, que ele fala assim, a obra de Deus não pode ser maior que o Deus da obra. O nosso serviço para Deus não pode roubar o nosso foco de Deus. E Deus não pode ser um amuleto, um trampolim para a gente servir Ele, sabe? Porque às vezes, na nossa cabeça faz muito sentido ser crente. Hoje em dia é até legal, né? É moderno, a gente tem roupas legais, a gente pode ter guitarra na igreja, bateria, tem um monte de gente estilosa que é crente. Hoje em dia é legal ser crente. E às vezes faz sentido, falar assim, poxa, eu não faço nada, sou abençoada, vou para o céu. Gente, maravilha.
E ainda tem o Espírito Santo, que sabe de tudo, que mora dentro de mim, eu posso perguntar para ele tudo. Maravilhoso. Só que aí a gente cai, às vezes, num comodismo de só, quando eu preciso, eu vou. E até quando a gente entende que a gente precisa servir ao Senhor, a gente procura o Senhor para saber como servir a Ele. Vou te dar um exemplo. Estava comentando com o Dedé isso, né? Que quando a gente era jovens, pelo menos no Verbo da Vida, né, Ju? Ela vai entender. Era assim. Era uma fixação por você tem que saber o seu chamado. Tudo era você tem que saber o seu chamado. Qual é o seu chamado? O seu chamado nos 5 dons. Todo mundo tinha que ter um chamado nos 5 dons. E aí eu não sabia qual era o meu chamado, eu ficava, meu Deus, estou ficando para trás. Era quase uma vergonha você não saber qual era o seu chamado. E aí você ia para o culto de jovens e falava, você tem que saber o seu chamado. Como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Não, você tem que ter relacionamento com Deus, tem que orar, e aí Deus vai te revelar qual é o seu chamado. E aí a gente vai e fala assim, não, beleza, eu quero servir ao Senhor, então eu tenho que orar para Ele me dizer. Quando, na verdade, a gente tem que orar e ter relacionamento com Deus, porque é o fim de todas as coisas. Não é o meio para. Jesus é o fim. A melhor coisa, irmãos, o melhor que a gente tem, o ápice, é o nosso relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus não é um degrau para a gente servir Ele melhor. Não, é o melhor já. A gente não pode orar para Jesus para falar assim, Jesus, me fala qual é o seu chamado. Você é isso? Beleza. Às vezes a gente faz isso com Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer no meu trabalho? Eu estou difícil com essa situação. Você faz isso que é melhor. Fica aí, Jesus, valeu. Como se fosse um degrau, como se fosse assim, beleza. E sim, gente, o Lucas ministrou no domingo maravilhosamente bem sobre o relacionamento com o Espírito Santo, sobre como ele fala com a gente. E é verdade, é maravilhoso. Só que o nosso relacionamento com Ele tem que vir em primeiro lugar. Jesus não é caixinha de promessa. Jesus não é um caixa eletrônico que a gente vai, quando a gente precisa de uma informação, a gente saca. Muito obrigada. Você já se relacionou com pessoas que só vinham falar com você quando precisava de alguma coisa? Aí, quando precisa de alguma coisa, fica, nossa, Dani, você é tão legal. Gosto tanto de você, amiga. Você pode fazer tal coisa para mim? No outro dia, não olha na cara. Isso é relacionamento? Não é, é interesse. Nosso relacionamento com o Senhor tem que ser diário, tem que ser constante, tem que ser trabalhado. Amém? Marta, ela estava mais preocupada em fazer alguma coisa para Jesus do que receber de Jesus. E às vezes a gente está assim. O que eu posso fazer? O que eu posso servir? Tem 20 departamentos. Aí falava, a última vez que você leu a Bíblia, irmão? Qual a última vez que você ficou orando em línguas um pouquinho? Não, mas eu estou servindo. Eu estou na escala, toda semana eu estou na escala. Não substitui, irmãos, o nosso relacionamento. A gente precisa se encher de Jesus para poder servir Ele. Não é o contrário. Quando uma pessoa é um chefe de restaurante, ele é ali chefe do restaurante, ele está preocupado com tudo, não é? Tem que estar tudo limpinho, tudo organizado. Mas se ele não provar a comida que ele está fazendo, se ele não está alimentado, ele vai funcionar bem? Não vai. Ele faz o prato primeiro, depois ele serve, depois ele faz tudo. A gente tem que estar primeiro alimentado. Se a gente não está alimentado, a gente não consegue ser eficiente no nosso serviço. Às vezes a gente está ativista, acelerado, mostrando, olha como eu faço bem, olha tudo que eu fiz para Jesus. Como se fosse um check. Check, check, check. Quando, na verdade, a nossa intimidade está em falta. E o Senhor me lembrou da igreja de Éfeso. Não sei se vocês lembram. Que a igreja de Éfeso foi muito elogiada por muitas coisas. Era uma igreja que amava as pessoas, amava a palavra, ajudava, fazia isso, fazia aquilo, um monte de coisa. Só que quando chega lá em Apocalipse, é uma das igrejas do Apocalipse. E lá em Apocalipse 2:2 diz assim, está falando da igreja de Éfeso. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança.
E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Olha só, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Então, assim, pode ser que a gente às vezes faça muita coisa, e faça muita coisa em nome de Jesus. Mas no fim, para ele olhar para a gente e falar assim, muito bom tudo que você fez, parabéns. Mas e o primeiro amor? Onde que está? E o nosso relacionamento de filho? Onde que está? A gente precisa se arrepender, se voltar ao que é mais importante, a ajustar as coisas e voltar ao primeiro amor. A ser apaixonada por Jesus, a viver buscando a Ele e não o que fazer mais para Ele. Jesus é o mais importante. Não é o nosso trabalho, não é a nossa família, não é o monte de afazer que a gente tem para fazer. O Jesus e Deus é o fim por si só, não é o meio. Amém? Marta, ela escolheu um serviço temporal. Maria escolheu algo que é eterno. Até hoje. E a gente está aqui falando de que a gente tem que ser mais como Maria. Algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. É algo que a gente precisa ajustar o nosso coração, amém? Você foi abençoado por essa palavra? Eu também.